Salve família! Esqueça tudo o que você sabe sobre os chefões de Chicago. Enquanto Al Capone dominava as manchetes, existia um homem nas sombras que realmente movia as peças do tabuleiro. Frank Nitti não era apenas um braço direito. Ele era o estrategista que transformou o caos em uma corporação multibilionária. Mas por que a história tentou apagar o rastro de um dos homens mais influentes do submundo? Se você é fascinado por histórias reais que superam a ficção, já deixa o like e se inscreva. E se você quer apoiar nosso trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos, considere se tornar membro do canal hoje mesmo. Bora pro vídeo. Frank Nitti nasceu como Francesco Raffaele Nitto no dia 27 de janeiro de 1886, na cidade de Angri, na província de Salerno, região de Campania, no sul da Itália. Ele era o segundo filho de Luigi e Rosina Nitto, mas a infância dele teve um começo difícil. Apenas 2 anos após seu nascimento, seu pai faleceu. Pouco tempo depois, sua mãe se casou novamente, dessa vez com um homem chamado Francesco Dolendo. Em 1893, com apenas 7 anos, o jovem Francesco embarcou com a mãe e a irmã mais velha rumo aos Estados Unidos. O destino era Nova York, onde eles se reuniriam com o padrasto, que já havia cruzado o Atlântico 3 anos antes, tentando preparar uma nova vida para a família. Mas os planos não deram muito certo. A família, agora com 4 integrantes, acabou se instalando em Navy Yard, um bairro pobre de imigrantes localizado perto da ponte do Brooklyn. Naquela época, poucos italianos viviam naquela região. Na verdade, os Nitto foram uma das primeiras famílias a se fixarem tão ao sul do Brooklyn, numa tentativa de se integrar melhor à nova cultura. Na escola, o jovem Francesco adotou o nome de Frank, e foi ali que ele aprendeu a falar, ler e escrever em inglês, se tornando o primeiro da casa a dominar o novo idioma. Frank era um garoto introspectivo, mas trabalhador. Aos 14 anos, já ajudava a mãe antes e depois da escola, todos os dias. Como tinha boa comunicação e certa instrução, logo se tornou o membro mais capacitado da família para conseguir emprego. Por isso, decidiu abandonar os estudos e se dedicar ao trabalho. Naquela época, quando a situação apertava, era comum que as crianças largassem os livros para ajudar com as despesas. Frank guardava um ressentimento profundo do padrasto, que não conseguia sustentar a casa. Por muitos anos, ele teve que assumir a responsabilidade de manter a família de pé. Trabalhou em vários bicos, pegava pinos em uma pista de boliche, ajudava em uma fábrica e, à noite, ainda cortava cabelo como barbeiro. Mas o caminho até em casa nem sempre era tranquilo. Frank precisava tomar cuidado com grupos de valentões que rondavam o bairro. Jovens de outras comunidades costumavam intimidar as minorias do local, incluindo os imigrantes italianos e chineses, que eram vistos como presas fáceis. Para se proteger, Frank se aproximou de 3 irmãos italianos que moravam logo na esquina: Vincenzo, Salvatore e um garoto mais novo chamado Alfonso Capone. Os 4 se tornaram inseparáveis e formaram um pequeno grupo de rua, batizado de Street Boys. O mais novo, Al Capone, foi apelidado carinhosamente de mascote da turma. Eles eram jovens, durões e deixavam isso claro no bairro. Mas enquanto a maioria estava ali pela adrenalina, Frank já pensava mais adiante. Ele não queria só brigar nas ruas, queria ganhar dinheiro, crescer, sair daquele lugar, sonhava com algo maior. Só que, naquele momento, ele sabia que não podia ir embora. Ainda precisava ficar e cuidar da família. Finalmente, aos 24 anos, Frank teve a chance que tanto esperava, a oportunidade de seguir sua própria vida,
Isso só foi possível quando seu padrasto conseguiu um emprego fixo vendendo frutas e verduras nas ruas de Nova York. Algo simples, mas que trouxe um pouco de estabilidade para o lar. Com a família minimamente segura, Frank pôde, pela primeira vez, pensar em si mesmo. Foi então que ele decidiu sair em busca de algo maior. Os registros históricos não deixam claro o que aconteceu com Nietzsche logo após deixar Nova York. Seu paradeiro durante esse período ainda é envolto em mistério, mas o que se sabe com certeza é que, em 1913, ele já estava em Chicago. Naqueles tempos, muitos homens ligados ao submundo buscavam novas oportunidades rumo ao oeste dos Estados Unidos. Bastava pegar um trem em direção a cidades como Chicago, que ainda tinham um certo clima de cidade em formação e ofereciam bem mais chances do que o leste do país, onde tudo já era mais estruturado e disputado. Aos 34 anos, Frank Nietzsche havia deixado para trás a infância difícil no Brooklyn e agora estava estabelecido na região conhecida como Pequena Itália, um bairro duro, mas onde ele podia viver entre os seus. Para sobreviver, começou com um trabalho comum. Atuava como barbeiro em uma barbearia de luxo localizada nas proximidades de McAllister Place, uma área nobre frequentada por médicos, advogados e figuras da política local. Durante o dia, a tesoura era sua ferramenta, mas era à noite que Frank mostrava sua verdadeira fonte de renda. Ele se envolveu no comércio clandestino de joias e, mais tarde, mergulhou de vez em um dos negócios mais lucrativos da época, o contrabando de bebidas. Foi nesse meio que ele conheceu Louis Greenberg, um dono de bar com histórico de pequenos furtos. Greenberg precisava de alguém discreto e eficiente para vender as joias que roubava, e encontrou em Nietzsche o parceiro ideal. Dizem que Frank chegou a negociar essas peças diretamente de sua cadeira de barbeiro, transformando o local em uma fachada perfeita para os negócios paralelos. Com isso, seus ganhos dispararam. Ele começou a faturar valores que jamais imaginou durante a infância, e foi exatamente aí que algo despertou dentro dele. A ideia de que o submundo poderia ser mais que um risco, poderia ser uma oportunidade. Os lucros eram tão altos que Nietzsche logo passou a se envolver com operações ilegais ainda maiores e mais perigosas. Com o início da Lei Seca em 1920, Frank Nietzsche enxergou uma oportunidade de ouro para subir ainda mais dentro do mundo da máfia organizada. Foi nesse cenário que ele começou a se destacar como uma peça-chave na estrutura da crescente máfia italiana de Chicago. A proibição do álcool nos Estados Unidos, determinada pela 18ª emenda, abriu as portas para um dos períodos mais lucrativos da história do submundo estadunidense. Enquanto o governo tentava acabar com a produção e venda de bebidas alcoólicas, o mercado clandestino crescia em ritmo acelerado, e Nietzsche estava pronto para aproveitar cada brecha. Com visão estratégica e contatos bem posicionados, ele percebeu rapidamente que o contrabando de bebidas não era apenas uma tendência passageira, era um verdadeiro império em construção. A expectativa era clara. Com a nova legislação em vigor, os lucros ilegais seriam maiores do que nunca. E Nietzsche estava determinado a garantir sua parte nesse novo e promissor cenário. Mas para realmente entrar no jogo grande, Frank Nietzsche precisava chamar a atenção do homem mais poderoso do submundo de Chicago na época, Johnny Torrio. Considerado o verdadeiro cérebro por trás da máfia organizada na cidade, Torrio era muito mais que um mafioso. Ele era um estrategista, um arquiteto de poder. Durante a década de 1920, seus negócios estavam em plena expansão. Com a lei seca em vigor, Torrio mergulhou com tudo no comércio ilegal de bebidas alcoólicas. Comprou cervejarias, montou centros de distribuição e passou a fornecer para bares e estabelecimentos por toda a cidade. Ele comandava o que ficou conhecido como contrabando, a venda clandestina de álcool, com eficiência e ousadia. A cada semana, sua operação crescia, e à medida que isso acontecia, ele começou a recrutar novos membros para fortalecer sua organização. Al Capone, um jovem de Nova York com apenas 21 anos, logo se destacou aos olhos de Johnny Torrio. O mafioso percebeu que Capone possuía uma combinação rara de inteligência afiada e ferocidade, o que lhe permitiu ascender rapidamente dentro da organização e nunca mais olhar para trás, deixando Nova York para trás de vez.
Mas a entrada de Frank Nitti no círculo de Torrio não é tão clara. Há quem diga que ele pode ter pedido uma recomendação ao seu amigo de longa data, Louis Greenberg, ou até mesmo buscado Al Capone, seu velho conhecido de Brooklyn, para fazer parte da organização. Independentemente de como isso aconteceu, o fato é que Nitti começou do zero, como cobrador de dívidas. Ele não era o tipo de homem que impressionava fisicamente, com seus 1,68 kg e uma estatura baixa, mas tinha algo que o tornava ainda mais temido: sua disposição para usar a força sem hesitar. Nitti tinha um estilo de cobrança direto e ameaçador, algo que inspirava pavor nas suas vítimas. Ele sabia que para sobreviver naquele mundo precisava ser implacável, e ele era. Enquanto Capone aproveitava os holofotes, com seu estilo de vida exuberante, apostando e bebendo até gastar fortunas em uma única noite, Nitti seguia uma abordagem mais reservada e focada. Seu amigo, o carismático Al Capone, amava estar no centro das atenções, enquanto Frank preferia ficar nos bastidores, trabalhando silenciosamente. Mas, apesar das diferenças de personalidade, ambos subiram rapidamente dentro da organização de Torrio, conhecida como Chicago Outfit. Nitti desempenhou um papel crucial na administração diária dos negócios, mantendo uma postura profissional e discreta em público. Embora fosse amigável e até generoso em privado, ele possuía um temperamento explosivo. Uma de suas principais responsabilidades dentro da organização era manter a paz com outros grupos, o que exigia astúcia, paciência e, claro, uma mão de ferro quando necessário. No entanto, nem tudo era tranquilo para Frank Nitti e a organização de Torrio. Ele encontrou sérias dificuldades para chegar a um acordo com Dean O'Banion, um chefe da máfia irlandesa e contrabandista rival de Chicago. O'Banion não estava interessado em colaborar com Torrio e sua organização, o que gerou um clima de tensão constante entre as duas facções. Durante anos, as disputas pelo controle de territórios na cidade mantiveram ambas as partes em um constante conflito, com Nitti e os outros membros do Chicago Outfit tendo que lidar com confrontos frequentes e perigosos. Em 1924, a situação tomou um rumo inesperado. Johnny Torrio, sempre o estrategista, ficou surpreso quando O'Banion fez uma proposta surpreendente. Ele queria vender sua cervejaria, alegando que planejava se retirar do submundo e viver em um rancho no Colorado. Johnny Torrio, vendo uma chance única de expandir seus negócios, decidiu aceitar a proposta de O'Banion. No entanto, o que parecia uma excelente oportunidade, logo se revelou uma armadilha. Assim que Torrio assumiu o controle da cervejaria, as autoridades realizaram uma grande operação de apreensão no local. Isso resultou na prisão de Torrio e em uma sentença de 9 meses de prisão, o que foi um grande golpe para ele e para sua organização. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu em 10 de novembro de 1924, quando a tensão entre os grupos atingiu seu ponto máximo. Em uma retaliação feroz pela traição de O'Banion, 3 homens invadiram a floricultura de O'Banion, localizada no lado norte da cidade. A morte de O'Banion foi o estopim para uma das mais insanas e prolongadas guerras de gangues da história de Chicago, que duraria 5 anos. De um lado, a North Side Gang, liderada por rivais de Torrio, e do outro, o Chicago Outfit, comandado por Torrio e seus aliados, com Frank Nitti desempenhando um papel fundamental. O conflito culminaria em um dos atos mais insanos dos Estados Unidos, que ficaria marcado para sempre na história do submundo. Após a queda de O'Banion, Johnny Torrio tornou-se o alvo de um golpe orquestrado pela gangue do lado norte, liderada por figuras notórias como Remy Weiss, Vincent Drucci e Bugs Moran. O ataque foi voraz e quase mandou Torrio para o outro mundo. A animalidade do episódio foi um ponto de virada para o mafioso. Esse ato fez com que Torrio reavaliasse sua posição no mundo da máfia. Gravemente ferido e provavelmente com o peso dos anos de conflito, ele decidiu que era hora de se retirar. Em vez de buscar vingança ou continuar na luta, Torrio fez uma escolha estratégica. Ele transferiu o controle de suas operações para Al Capone, que estava pronto para assumir a liderança do império mafioso. Em 1925, Frank Nitti
estabeleceu um escritório na Avenida South Michigan, de onde passaria a gerenciar minuciosamente as operações do Chicago Outfit. Ele supervisionava o transporte e o fornecimento de álcool durante a lei seca, mantinha registros detalhados de transações ilícitas, pagamentos a autoridades e centralizava toda a documentação da organização. Essa oficina era o coração de Nitti, e de lá ele controlava o império de contrabando de bebidas alcoólicas. No entanto, a maré virou para Nitti em 6 de abril daquele ano, quando a polícia de Chicago, seguindo uma denúncia anônima, realizou uma grande batida em seu escritório. Durante a operação, os policiais encontraram uma quantidade impressionante de documentos que detalhavam todas as operações do Chicago Outfit, desde os registros de distribuição de bebidas alcoólicas até os nomes de clientes e informações sobre a cadeia de fornecimento do contrabando. Esses documentos expuseram em grande escala a complexidade e a organização do negócio ilícito da gangue. Apesar da gravidade das provas encontradas, Al Capone, líder do Chicago Outfit, usou sua vasta rede de influências para mitigar as consequências legais. Por meio de subornos e contatos estratégicos, os advogados da organização conseguiram que os documentos apreendidos fossem devolvidos rapidamente, evitando assim uma investigação federal mais aprofundada. Esse episódio não apenas mostrou a habilidade de Nitti em organizar meticulosamente as operações criminosas, mas também a influência esmagadora do Chicago Outfit sobre as instituições locais, o que permitiu que eles escapassem de repercussões legais significativas naquele momento. Entretanto, o cenário de Chicago estava cada vez mais tenso. As disputas territoriais entre gangues rivais resultavam em constantes confrontos pelas ruas da cidade. Nesse contexto, Nitti não só gerenciava as finanças do Chicago Outfit, mas também assegurava que a disciplina fosse rigorosamente cumprida dentro da organização. Foi por essa razão que ele passou a ser conhecido como o executor. A capacidade de Frank Nitti para manter a ordem interna e sua visão estratégica para os negócios foram fundamentais para o sucesso do império de Al Capone. Em 1927, as operações mafiosas da gangue geraram mais de 100 milhões de dólares, um valor impressionante para a época. No entanto, em 1929, a disputa entre o Chicago Outfit de Capone e a North Side Gang, liderada por George Bugs Moran, alcançou seu ápice. O confronto atingiu seu ponto mais brutal em 14 de fevereiro de 1929, com o feroz golpe do dia de São Valentim. 4 ou 5 homens, alguns deles disfarçados de policiais, invadiram um armazém usado pela gangue de Moran. Lá, alinharam 7 homens contra uma parede e, sem hesitar, abriram fogo com metralhadoras Thompson e outras armas automáticas, eliminando 6 deles instantaneamente. O ataque foi um golpe devastador para a North Side Gang, que nunca se recuperaria totalmente. Embora Al Capone fosse o principal suspeito, ele estava na Flórida na hora do ataque e negou qualquer envolvimento. Moran, por sua vez, acusou Capone de orquestrar o ato, mas, apesar das investigações, que incluíram a descoberta de um carro de fuga e algumas peças usadas no golpe, o caso nunca foi solucionado judicialmente. A falta de uma resolução definitiva deixou uma marca indelével na história de Chicago. Este evento trágico aumentou ainda mais os esforços das autoridades para combater o crescente poder das organizações mafiosas em Chicago. O golpe de São Valentim ficou marcado como um dos episódios mais ferozes da história da máfia estadunidense, simbolizando a loucura dos conflitos durante a era da proibição. Em 1930, Frank Nitti foi acusado de evasão fiscal. Para evitar ser preso, ele se escondeu em um apartamento no 3º andar da Avenida South Clinton, em Berwyn, Illinois. Mudou completamente sua aparência, pintando o cabelo de preto e deixando crescer um bigode também tingido. Apesar dessas precauções, as autoridades federais conseguiram uma pista sobre seu paradeiro e começaram a monitorar o prédio para confirmar o número exato de seu apartamento. Sem que Nitti percebesse, os agentes se aproveitaram de uma situação. Moveram o carro de sua esposa, que estava estacionado em frente a uma boca de incêndio, o que configurava uma infração. Quando ela saiu para resolver a questão, se identificou como esposa de Nitti e moradora do 3º andar, permitindo aos agentes confirmar sua localização. Tanto Nitti quanto Al Capone
foram condenados por evasão de impostos e sentenciados à prisão. Durante o julgamento, surgiram provas contundentes de que Nitti havia falsificado seus rendimentos ao fisco, o que resultou em sua condenação. No entanto, enquanto Capone recebeu uma sentença de 11 anos de prisão, Nitti foi sentenciado a apenas 18 meses. Frank Nitti cumpriu sua sentença na penitenciária de Leavenworth e foi liberado no início de março de 1932. Após sua libertação, ele assumiu a liderança da organização, expandindo seus negócios para bordéis, jogos de azar e controle sindical. No entanto, muitos acreditam que o verdadeiro poder estava nas mãos de seu subchefe, Paul Ricca, que era visto como o verdadeiro líder pelos outros membros do Sindicato Nacional da Máfia. Nesses anos, Anton Cermak foi eleito prefeito de Chicago com a promessa de combater a máfia organizada. Sua vitória representou um grande desafio para Nitti e para o Chicago Outfit, pois Cermak estava determinado a desmantelar as operações da máfia na cidade. Cermak, buscando consolidar seu poder, formou uma aliança com o gangster Ted Newberry para assumir o controle das atividades ilegais na cidade. Como parte dessa estratégia, o prefeito designou o detetive Harry Lane para neutralizar Nitti e sua organização. A confrontação entre Nitti e Cermak exemplifica a intensa luta pelo controle de Chicago em uma época marcada pela corrupção política e pela forte influência da máfia nas instituições públicas. Em 19 de dezembro daquele ano, detetives da polícia de Chicago, supostamente sob ordens de Cermak, realizaram uma operação na oficina de Nitti. Durante a ação, Nitti foi baleado pelos agentes. Da mesma forma, o agente Harry Lane supostamente também foi acertado, embora esse fato parecesse ser uma armação para incriminar Nitti. No entanto, durante o julgamento, foi revelado que Frank Nitti estava desarmado no momento do tiroteio. Além disso, testemunhas indicaram que Harry Lane havia recebido $15 mil de Ted Newberry para executar a tentativa de queda de Nitti. Como resultado, Nitti foi absolvido das acusações de tentativa de queda em fevereiro de 1933, enquanto Lane e outro oficial envolvido foram demitidos do departamento de polícia e multados por agressão simples. Paralelamente a esses acontecimentos, Ted Newberry foi encontrado dado de baixa à beira da estrada, com uma bala na parte de trás da cabeça. As autoridades não conseguiram ligar a eliminação a ninguém em particular e, eventualmente, abandonaram a investigação. Durante esse período, o Chicago Outfit expandiu sua influência para outras cidades, como Milwaukee, Madison, Kansas City e, especialmente, Hollywood. Na Califórnia, a extorsão aos sindicatos permitiu ao Outfit tirar proveito da indústria cinematográfica. Após a revogação da Lei Seca em 1933, que havia sido a principal fonte de renda do Chicago Outfit, Frank Nitti procurou novas oportunidades para manter a lucratividade da organização. Ele diversificou suas atividades, expandindo para a extorsão trabalhista, jogos de azar e agiotagem. Nitti percebeu o potencial de infiltrar-se nos sindicatos trabalhistas, especialmente na Aliança Internacional de Empregados de Cenários Teatrais, que representava trabalhadores da indústria do entretenimento, incluindo cinemas e técnicos cinematográficos. Frank utilizou os recursos do Outfit para garantir a eleição de George Brown, um aliado da máfia, como presidente da Aliança Internacional. Com ele no comando, o Chicago Outfit começou a pressionar os estúdios de Hollywood, desde a Paramount até a Warner Bros., por meio de intimidações e outros problemas trabalhistas, para evitar interrupções em suas operações. Como resultado, os estúdios começaram a pagar somas significativas ao Outfit. Essa estratégia permitiu ao Chicago Outfit estabelecer uma nova fonte de renda durante a Grande Depressão, demonstrando a habilidade de Frank Nitti em adaptar as operações da organização às circunstâncias econômicas e legais em constante mudança. Na década de 1940, vários líderes do Outfit foram presos por extorquir Hollywood através do controle dos sindicatos da indústria cinematográfica e por desviar o fundo de pensões da Central States Teamster. Ao contrário de outros mafiosos da época, Nitti manteve um perfil mais reservado em sua vida pessoal, o que resultou em poucos registros detalhados sobre seus relacionamentos. Disse que o mafioso conheceu Annette
por meio de um de seus associados, e em maio de 1942, a tornou sua esposa em uma cerimônia civil. Embora Nietzsche pudesse se sentir mais tranquilo por ter companhia, ele não conseguiu relaxar por muito tempo, pois seus negócios estavam sob ataque. Em 1943, quando o Chicago Outfit foi descoberto extorquindo a indústria cinematográfica de Hollywood, as atividades da organização chamaram a atenção das autoridades federais. Isso resultou em acusações de extorsão contra vários líderes da máfia, incluindo Frank Nitti. Paul Ricca pediu a Nitti que assumisse a responsabilidade, mas Nitti, que havia desenvolvido claustrofobia após cumprir uma pena de 18 meses por delitos fiscais, não estava pronto para enfrentar esse medo. O presidente do sindicato teatral, George Brown, estava sob custódia e já havia revelado tudo o que sabia às autoridades federais. Os aliados de Nitti sabiam que o gangster não queria passar o resto de sua vida na prisão e temiam que ele entregasse toda a organização para evitar uma sentença longa. Nitti e seus parceiros se reuniram em uma sala de uma casa para discutir o que fariam a respeito das acusações contra a Aliança Internacional. Membros de alto escalão da organização, que trabalhavam nos bastidores de teatros, disseram a Nitti que ele deveria assumir a culpa e enfrentar as consequências, para desviar a atenção da organização por um tempo, embora Nitti tentasse convencê-los a lutar juntos contra as acusações. Seus principais aliados deram duas opções: assumir a responsabilidade e manter silêncio, ou eles mesmos resolveriam o problema. No dia 17 de março de 1943, as autoridades federais acusaram Nitti de extorsão, fraude postal e conspiração, com a possibilidade de até 15 anos de prisão. Ele se sentia extremamente pressionado e sozinho. Também circulavam rumores de que ele estava enfrentando uma doença terminal naquela época. Por essas e outras razões, Nitti tomou a decisão mais difícil de sua vida. 2 dias depois, em 19 de março, antes de se apresentar ao grande júri, Frank Nitti tomava o café da manhã com sua esposa em sua casa. Ela saiu para ir à igreja. Nitti tinha planos de sair para uma caminhada, mas decidiu que já não aguentava mais. Com sua saúde debilitada, enfrentando o que seria uma sentença de prisão perpétua e com a organização pela qual ele tanto havia lutado agora contra ele, Frank Nitti, aos 57 anos, estava acabado. Ele tomou alguns goles de álcool puro, vestiu um casaco marrom, colocou um chapéu da mesma cor e uma echarpe xadrez ao redor do pescoço para se proteger do frio e da umidade, e saiu para dar um passeio. Por volta das 15 horas, 2 maquinistas de trem avistaram ao longe um homem visivelmente embriagado cambaleando perto dos trilhos. Ao ouvirem a aproximação do trem, Nitti se afastou, levantou sua pistola e apontou para a cabeça, mas falhou. 5 segundos depois, tentou novamente e novamente falhou. Ambos os disparos atravessaram seu chapéu sem causar-lhe nenhum dano. Mais uma vez, apertou o gatilho e a bala entrou acima da sua orelha direita, fazendo-o cair para trás contra a cerca. Assim terminou a vida de Frank, o executor Nitti. Após sua queda, Paul Ricca se tornou o líder de fato do Chicago Outfit, com Tony Accardo como seu braço direito, iniciando uma parceria que duraria quase 30 anos. Décadas após sua queda, o público ainda se vê fascinado por Nitti, embora sua representação em Hollywood geralmente seja imprecisa. Nitti era mais um estrategista do que um executor, utilizando sua inteligência para ascender no submundo organizado. Diferente de outros gangsters da época, que eram vistos como brutamontes sem cérebro, Nitti se destacou por sua astúcia e habilidades administrativas. Por fim, se você gostou da impactante história de Frank Nitti, então não pode perder a intrigante história do gangster mais famoso do século XX, Al Capone. O vídeo com a história dele está aparecendo agora na tela. Salve família! E aí, o que você achou da história de Frank Nitti? Impressionante, não é? De gangster estratégico a líder do Chicago Outfit, a trajetória desse homem é um verdadeiro conto de poder, traição e resistência no submundo. Mas, como sempre, a história não termina aqui. Se você curtiu o vídeo,
não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar com os amigos. E claro, cliquem no botão de Hyper e tornem-se membros do canal para não perder as próximas histórias sobre os maiores nomes da clandestinidade e figuras históricas que marcaram época. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima! Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal, e você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!